Fala, gente, beleza? Boa noite, primeiramente. Eu sou o Rodrigo Gandolfi. Eu sou o Edson Gandolfi, eu tô com o celular aqui porque eu sou tipo o pessoal da TV, assim, que fica lendo as perguntas. Olha quem tá aqui, vamos lá, estamos falando com o Veder Júnior Coach, a Vani, o Felipe Mendes, André Durgante. É só um monte de gente entrando aqui. Voltei. Tá bem massa. Então, hoje é a primeira live desse nosso novo projeto de 2020, que a gente vai começar a ter uma agenda semanal de atividades, tanto de alguns trabalhos que a gente está executando, quanto de alguns que já passaram também, que a gente vai falar um pouco sobre cada coisa. Como muita gente já conhece, eu sou o Rodrigo Gandolfi, ele é o Edson Gandolfi, a gente tem a produtora Gandolfi Filmes e Música, que no ano passado a gente completou 10 anos de atuação no mercado musical. Dezembro do ano passado a gente completou 10 anos, então 10 anos é agora. A partir de agora a gente começa a viver o nosso ano dos 10 anos, entende? A gente inaugurou em dezembro de 2009 a produtora, ela tinha outro nome na época, se chamava Music College Produtora. Daí com isso a gente produziu várias coisas e a gente entendeu que várias pessoas só conheciam os Gandolfos. Gandolfo, não sei se essa é a pauta do momento, mas então a gente resolveu chamar de Gandolfi Filmes e Música. É que na realidade, por mais que nós tivéssemos um outro nome, por causa de uma outra empresa que a gente tinha também, no final das contas, o nome principal, que era para ser Music College Produtora, ficava secundário pelo fato de muita gente conhecer nós pelo sobrenome também. Enfim, então a gente resolveu mudar e deu muito certo. Quando a gente anunciou a mudança, a gente ficou meio espantado porque acabou que todo mundo meio que xingava a gente. Pô, porque vocês não fizeram isso antes? Ficaram um tempão ainda. Tem um monte de gente legal e o Meca aqui entrou agora. Ah, é verdade. Mas a gente não pode escolher quem entra, né? Então tá. Gente, só para explicar para vocês, essa live aqui, quarta-feira vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E amanhã o podcast dela já vai estar disponível em todas as plataformas digitais de áudio. E é só tu procurar lá podcast Gandolfi Filmes e Música que vai estar lá. Certo? A gente vai ter uma agenda bem bacana. Toda segunda-feira vai ser um convidado. Essa primeira a gente resolveu fazer apenas a gente só para dar o start nisso tudo. Então, se não me engano, semana que vem tem o Junior Melo. Daí tem o pessoal do Novo Artista também, que vai fazer no dia 21. E eu tenho que olhar a agenda depois ali, mas já tá, o mês de janeiro já tá tudo fechado. E o mês de fevereiro a gente tá procurando fechar ainda. Então, gente, só para dar início, quer falar um pouco, Edson, sobre o que tu faz na vida? Então, me chamo Edson Gandolfi, para quem não me conhece, para quem conhece só o Rodrigo, a gente tá no Instagram dele agora. Eu trabalho com toda a parte de vídeo aqui da produtora, tudo que é criação, conceito e blá blá blá, tudo passa por mim. Por nós, na verdade, mas essa parte de direção fica comigo. É como a gente falou num vídeo que vocês já devem ter visto, que assim, é bem dividido aqui, até por isso que a gente sentou desse jeito, que é filmes e música. É exatamente essa divisão que rola aqui na produtora, por isso que é Gandolfi Filmes e Música. Eu sou os filmes e o Rodrigo é a música. Então, assim, a gente junta, a gente é irmão, não sei se vocês estão ligados, algumas pessoas não sabem. Mas... O Edson é o mais velho. Mentira, eu sou mais novo, sou muito mais novo que o Rodrigo. Então, é isso. Fala, Rodrigo. Bom, eu sou o Rodrigo Gandolfi, sou produtor musical e empresário. Eu já atuo no ramo da música praticamente uns 18 anos. Tanto atuando como músico, como produtor, como alguns outros negócios que eu já tive também. Não tem como tu atuar 18 anos, Rodrigo. 18 anos. Rodrigo, faz se as eu com contas. 13 anos eu era hold. Tu acha que faz mais? Claro que faz, Rodrigo. Rodrigo, eu tenho 32 anos, Rodrigo. Não quero entregar a minha idade. Rodrigo, só eu trabalho na música há 19. Não, mas eu quero dizer profissionalmente. Entende? Eu gravo 5 pila por gig. Pra quem não sabe, o Edson era hold de algumas bandas que eu tocava e ele começou meio que desse tipo, mas isso é bem legal de falar também. E gente, a gente resolveu montar esse projeto agora para esse ano de 2020, justamente pelo fato de muitas pessoas pedirem pra gente produzir mais conteúdo sobre as nossas experiências que a gente tem tido ao longo desses 10 anos. Tanto experiências, a maioria das experiências que a gente tem é juntos, mas tanto também as experiências que eu tenho da parte musical, da parte de criação, da parte de arranjador, da parte de músico, da parte de baixista, digamos assim, quanto o Edson também na parte de... que o Edson tem uma parte ligada ao cinema que é muito forte, que eu acredito que isso acaba sendo uma válvula para ele ter as ideias para os clipes e parte de criação e tudo mais. Então a gente resolveu fazer tanto esse podcast quanto
a gente movimentar um pouco mais esse canal do YouTube, justamente para a gente poder agregar valor para as pessoas, que a gente acredita também que as nossas vivências, que a gente até se perdeu já no número de clipes que a gente tem, são coisas que é muito legal da gente falar, é muito bacana da gente contar algumas histórias que já aconteceram também, muitas coisas, bom, praticamente tudo eu me orgulho muito de tudo que a gente se orgulha muito, né, das coisas que Não, a gente... mentira, eu me orgulho de tudo que eu faço, todos os dias eu penso que eu poderia ter feito melhor, mas na época era o melhor trabalho que eu podia fazer na minha vida, e cada dia a gente está se reinventando, né, então... Por isso que eu tô olhando para a câmera aqui embaixo, mas tem um celular ali, tem outra câmera lá, porque a gente não consegue fazer pouca coisa. Continua, Rodrigo, eu tô aqui me atrapalhando. Não, era só isso. Então agora, para a gente começar mais ou menos os assuntos que a gente resolveu abordar, eu queria que tu falasse um pouco, Edson, muito sobre, eu acho que as pessoas devem te perguntar, sobre a parte de processos criativos que tu tem, tanto da parte de criação de roteiro, quanto, enfim, enquanto isso eu vou cuidando das perguntas. Então, pessoal, tudo bem? Processo criativo. Então, como o Rodrigo falou anteriormente, para quem está entrando agora, toda a minha inspiração, eu sou publicitário, né? Eu sou formado há alguns anos já, me formei em 2008. Então eu trabalho, e meu foco sempre foi audiovisual, sempre foi produção de vídeo, produção de cinema, produção de qualquer coisa relacionada ao audiovisual, assim, sabe? Eu trabalho com isso desde os meus 19 anos. Então eu sempre... Minha referência maior, quem prestar atenção no conteúdo que eu produzo e coisa assim, sempre foi cinema. Eu vejo muito filme, quem me acompanha no Instagram sabe, eu posto muito sobre cinema, eu falo muito sobre cinema, desde criança eu vejo televisão, eu madrugava vendo Intercine, vendo coisas que passavam na TV. Então, cinemas é onde vem a minha principal inspiração, assim, sabe? É muito legal, às vezes, tu vê o clipe que eu dirijo na época, tem muito a ver com o filme que eu acabei de ver, sendo bem sincero, assim, às vezes eu vejo um filme e ele me inspira a produzir coisas diferentes, assim, sabe? Muitas vezes a referência das pessoas é música, é videoclipe, é comercial, é novela, é qualquer coisa, eu tenho muito do cinema, assim, sabe? Eu faço questão de estar sempre atualizado, de estar sempre assistindo as coisas que estão sendo lançadas para poder tá em consonância com o mercado, assim, sabe? Então, minha primeira base de inspiração é o cinema. Minha segunda base de inspiração, por ser publicitário, eu penso no público que vai assistir. Eu nunca produzo um clipe só da minha cabeça, eu produzo um vídeo só da minha cabeça, eu produzo pensando no público-alvo que a banda ou o artista quer atingir, assim, sabe? Eu pesquiso, eu vou atrás, eu entendo, eu entro nas redes sociais do cara para entender o que ele quer fazer. E daí que eu crio, daí que eu penso, assim, sabe? Pensando no público-alvo, em quem vai assistir, como as pessoas vão assistir. Desculpa te interromper, mas principalmente no que está acontecendo também, né? Acontece muito, né? De tipo, que nem a gente trabalha... quase 90% dos nossos clientes é da música popular mesmo. E a música popular, a parte publicitária da música popular, a parte dos clipes, é uma parte que vem em constante mutação, né? Então isso, a gente sempre costuma falar que muitas vezes a gente tem que saber o que o público de tal segmento está consumindo. Por mais que os públicos se aproximem, digamos assim, o público do sertanejo com o público do pagode, o público do funk, digamos assim, acaba que tudo acaba sendo um pouco nichado, né? A gente procura falar bastante sobre isso. Exatamente. Também. A gente sempre tenta entender o que as pessoas estão assistindo, mas também não fazer o que a pessoa está assistindo apenas, assim, sabe? Porque isso acaba sendo muito vazio, muito raso. E a gente acaba só replicando o material que já tem no mercado. E isso o mercado já faz, assim, sabe? Então, eu acho que o nosso diferencial também é tentar buscar o diferente, tentar buscar referência em lugares diferentes, assim, também. Do que só pegar, no mercado sertanejo estão trabalhando com esse tipo de clipe, vamos fazer esse tipo de clipe. Cara, eu sempre que algum cliente chega e me dá, desculpa aos clientes, chega, eu gosto desse tipo de coisa, eu quero fazer esse troço igual. Cara, eu não sou a pessoa certa para produzir esse tipo de trabalho, pessoal. Eu sou a pessoa aqui para a gente tentar fazer coisas diferentes, para tentar inovar e sempre respeitando o público que vai assistir. Rodrigo? Isso aí. Agora falando um pouco sobre a parte musical, que é um pouco mais o que me compete, digamos assim. Entre as outras coisas na produtora também. Existe uma coisa que eu bato muito com os artistas que eu gravo, que é o repertório.
principalmente na parte de escolha de músicas, na parte de escolha de músicas para EP, para DVD, ou tanto para um single solto, digamos assim. Às vezes eu costumo falar que a gente acaba gravando uma música em um dia, sendo que a gente demorou um mês para escolher essa música, digamos assim. Porque tem muita coisa que hoje em dia a galera não atenta, que é o quê? Que é a conexão da música com o público, alvo, digamos assim, e também a verdade do artista. Isso é uma coisa que eu bato muito, que muitas vezes um artista pode achar uma música legal e ele pode manifestar a vontade de gravar essa música, só que ao mesmo tempo, essa música ele achou legal por causa de alguma outra coisa. Não necessariamente isso tem a ver com a verdade dele, com a verdade musical, com a verdade do DNA musical que ele tem. Então isso acaba que muitas vezes o artista acaba querendo gravar uma música que não é tanto seu estilo, porque ele gostou, mas por algum outro motivo. Não sei se eu me fiz entender. Tem muito da gente... É uma coisa que a gente fala desde o início da produtora, assim, que a gente não tá aqui só para pegar o cliente, chegar e fazer... olha que legal, ele quer gravar isso, deu, muito obrigado. A gente sempre tem... Muitas vezes a gente deixou de gravar. A gente deixou de trabalhar, a gente deixou de gravar porque a gente disse, cara, não é isso que tu quer, não é isso que tu tá pensando. Não é isso que vai dar certo. Exatamente, a gente sempre foi muito sincero nisso, assim. E às vezes as pessoas ficam meio putas com a gente nessa situação, mas a gente sempre foi muito sincero no que as pessoas... Às vezes, cara, a gente já teve gente que chegou com uma música que, cara, essa música não vai funcionar dessa maneira, não que a gente saiba a fórmula das coisas, assim, sabe? Mas é muito da nossa vivência e coisa assim. Então, é muito disso, assim, a gente busca sempre a verdade, a gente faz a pessoa, a gente trabalha com a pessoa para ela poder trabalhar aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela se interessa, assim, sabe? E aquilo que faz parte do feeling dela, assim, também. É muito importante falar também que a gente trabalha com muito artista novo, artista que está começando. Então, às vezes, o artista também está nesse processo de reconhecimento, de buscar a sua verdade, digamos assim. Então, a gente fica... cara, isso é um processo. A gente tem que acalmar um pouco a ansiedade, a gente tem que driblar, digamos assim, a pressa que as pessoas têm porque querem o resultado final logo e tudo mais. Não que a gente demore, porque eu acredito que a gente seja até muito rápido, né, pra fazer as coisas. Porque a gente já gravou o clipe pra lançar daqui 2 dias. Já aconteceu disso, né? Inúmeras vezes, assim. A gente grava clipe, assim... Cara, eu lembro uma vez que a gente foi fazer um clipe que a gente precisava lançar em 2 dias e a gente teve uma ideia de fazer o clipe em plano de sequência. Quem não sabe plano de sequência é um clipe sem cortes, assim, sabe? Vai lá, pega, a gente faz toda a interação, tudo que acontece no clipe sem ter um corte, sem uma edição. A gente só bota na timeline, junta a música e deu, exporta. Isso é muito legal, a gente consegue criar coisas narrativas. Isso é uma coisa que vem muito do processo criativo, assim, também, que é de criar baseado, às vezes, na diversidade, nas coisas que a gente precisa resolver. E aí que saem as melhores ideias, assim, às vezes. É isso aí. Gente, só lembrando uma coisa, a gente vai mudar o assunto agora. Vocês podem mandar perguntas, tá? A gente já tem umas perguntas aqui que foram mandadas no direct hoje à tarde, mas vocês podem mandar perguntas porque a gente vai estar respondendo. Tem alguma coisa, Edson, de pergunta? Tem mais a galera comentando. Né? Tem mais a galera entrando, comentando aqui as coisas, botando coraçãozinho e blá blá blá. E como eu acabei saindo aqui uma hora e daí eu perdi as perguntas. Mas não tem problema. Gente, amanhã a gente vai estar lançando um clipe que a gente gravou aqui dentro do estúdio. Até legal o Edson ter falado, que é um clipe em plano de sequência, que é o clipe da música Open Love, que a gente acabou lançando em dezembro, do artista Guilherme Meca, que eu fiz a produção musical, o Edson fez a direção de vídeo, tanto desse clipe que a gente gravou aqui dentro do estúdio, quanto da gravação ao vivo, que foi lá em Caxias do Sul. Então, vamos falar um pouco sobre... Eu vou falar um pouco sobre a parte como que foi a minha concepção para eu chegar naquele arranjo, digamos assim, que até depois vocês podem ir lá no YouTube do Guilherme e conferir como ficou a gravação ao vivo, que, modéstia à parte, eu acredito que tenha ficado bem legal, né, Pop? Tem o Pop aqui, tá o nosso amigo Pop aqui. Dá um oi aqui, Pop, pro pessoal. Só aparece aí. Só aparece aí. Ó, o Pop tá aqui, o Pop veio aqui curtir com a gente, acompanhar, nos ajudar em qualquer coisa que precisa. É um amigo, né, que a gente tem. Que trabalha com a gente em vários trabalhos, inclusive nesse do Meca, esse ao vivo do Meca ele fez junto. Então, quando eu e o Guilherme a gente descobriu a música Open Love, a gente vinha digamos que de um sucesso do Guilherme, que era o Amor Disfarçado, que foi uma música que fez bastante barulho, ainda faz aqui no Rio Grande do Sul principalmente,
Então a gente precisava de uma música que conectasse com as pessoas e que ao mesmo tempo não fugisse muito da verdade do Guilherme. Então a gente, cara, quando a gente escutou Open Love juntos na primeira vez, foi meio que unânime, assim, que a gente, cara, essa é a música. Daí depois eu comecei a expor algumas coisas pro Guilherme, do que eu pensava em fazer. Principalmente assim, ó, eu gosto muito de trabalhar com metais. Então, nessa música eu consegui fazer um arranjo... Metais, pra quem não sabe, é sopro, pessoal. Tem muita gente que não sabe o que é metais, né, Rodrigo? Se a galera é do rock, ela acha que metal é guitarra. Será? Não, acho que sim. As pessoas não sabem o que é metais. Eu queria muito trabalhar com metais. Então, quando a gente gravou a guia da música, eu expliquei mais ou menos o arranjo pro Guilherme. E, cara, o Guilherme, a gente tem uma amizade, uma confiança muito grande. E foi mútuo, assim, quando eu mostrei pra ele como ficariam os arranjos, assim, ele já gostou, assim. Então, depois a gente gravou batera, depois eu acabei gravando os metais logo depois. E os metais dão pra música um clima muito festivo, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acredito que, digamos que por mais que Open Love seja uma música com uma letra um pouco sensual, a gente precisava desse clima um pouco mais festivo, assim, um pouco mais... Não sei nem se nordeste, digamos assim, mas um pouco mais, enfim, festivo. Então, e eu acredito que a música tenha ficado com uma pegada bem forte, assim, que é uma das coisas que eu tento impor nas minhas músicas, que é não fazer o convencional. Eu sempre tento colocar uma pitada ou outra ali de alguma coisa, de alguma outra referência que eu tenha. Então eu acredito que, cara, e a música, por mais que a gente tenha vindo de Amor Disfarçado, que foi digamos que eu acredito que o maior sucesso da carreira do Guilherme até então, cara, Open Love tá rodando muito legal, tanto no Spotify quanto no YouTube, estão com números assim surpreendentes, até a gente foi olhar hoje, o Guilherme tá com 20 mil ouvintes mensais, e antes tinha 5 mil, digamos assim, então, tipo, cara, eu acredito que a gente acertou de novo, e eu acredito que tenha sido uma... E a próxima música é demais também, eu só queria dizer isso, que a gente também gravou o vídeo lá em Caxias, nessa mesma oportunidade, e... A Cama Balançou. A Cama Balançou. É a tua preferida, né? É a minha preferida. Eu gosto muito de Open Love, mas a Cama Balançou vai vir melhor ainda. Então, Edson, tu podia falar um pouco dos dois vídeos, né? Tanto que a gente vai lançar amanhã sobre a concepção que a gente teve lá do vídeo de Caxias, que já foi lançado. O mais legal é que... Não, o mais legal é que a gente fez o vídeo que a gente vai lançar antes do vídeo de Caxias. A gente gravou ele antes, logo que o Rodrigo terminou de gravar o Open Love, a gente teve a ideia de gravar esse vídeo. E ele é um vídeo em plano sequência, por quê? Pra gente... Era muito de mostrar a pegada ao vivo do Guilherme aqui mesmo, ele é captado ao vivo, ele é todo ao vivo, assim, sabe? Então, se tivesse corte, se tivesse qualquer outro tipo de coisa, ia ficar meio montado, assim, sabe? Lá em Caxias, a gente levou uma série de câmeras, levou grua, levou um monte de coisa. Foi um mini DVD lá. Foi um mini DVD lá, na verdade, e com isso a gente... O legal é que a gente pegou um espaço, o Super Club, massa, né? Super Club em Caxias, que ele tem um cenário legal, assim, sabe? Tem umas setas rodando, uma luz, assim. E o público lá, ele é... Palco no meio, né? Palco no meio, a galera vem muito, parece um caldeirão, assim, sabe? Então a gente pensou em montar... O vídeo é muito dinâmico, assim, tem muita câmera no chão, muita câmera atrás, muita câmera do lado, a grua passa... Demonstra essas coisas, assim, sabe? Porque gravar um vídeo ao vivo, qualquer um grava, pessoal. Bota 2, 3 câmeras ali. Mas o importante é a gente entender a realidade do espaço para poder mostrar o que diferencia o público veio muito também, né? A música, assim, sabe? E como essa música, ela tem esse clima festivo, e a Cama Balançou também, um pouquinho menos, mas ela tem esse clima pra cima e coisa assim. A gente fez questão de fazer um vídeo caloroso, um vídeo com... tem uma câmera que fica atrás do público, que pega a galera que tá lá atrás e coisa assim. Tem uma câmera do chão que a gente usa bastante. E sempre tem uma sujeirinha, alguma coisa assim, que dá uma pegada mais, tipo, tu se sente como se estivesse lá, fazendo parte daquele show, assim, sabe? É verdade. Pior que é verdade mesmo, né? Tudo pensado, pai. E tem a grua, né? Foi legal no dia. Foi super legal. A gente teve que trocar a grua de lugar. E daí... braço, né? No braço dos guri. E daí a gente tava suando feito condenado e tentando fazer a grua funcionar e resolver. E no fim deu tudo certo. Porque no fim sempre dá certo, né? A gente só vai pro ar o que vai dar certo, né, pessoal? Sempre Se dá errado, não vai pro ar. Sempre fica lindo. A gente sempre dá um jeito. Essa é uma coisa que
que a gente sempre prima, assim, sabe? Em fazer dar certo. A gente tem uma coisa que eu e o Rodrigo, a gente tem muito em comum, que é a gente é resolvedor, a gente é facilitador das coisas. A gente nunca, mas o problema isso não tem, não. A gente já chega tentando resolver com a solução de alguma coisa do que passar o problema pro artista ou pra qualquer pessoa, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que nem essa situação da grua lá no Open Love, cara, era um problema que a gente não tinha que resolver e no fim ficou no melhor lugar do jeito que precisava ficar e quem viu o vídeo nem sabe, agora você sabe. Mas é uma situação que, a gente mudou 2 vezes de lugar. 2 vezes de lugar a grua. Isso nunca aconteceu, o pessoal pode parecer, trocar a grua de lugar, não, a grua é um troço gigante, de toneladas, horrível de carregar. Então, e a gente teve que carregar pro segundo andar, pro mezanino. Teve que subir escada, né? Mas só para entender que a gente sempre tenta fazer o melhor, não importa o esforço que seja. A gente poderia ter deixado a grua lá embaixo, ia ficar uma imagem legal, só que a gente sabia que a imagem ia ficar muito melhor do mezanino. No entanto que até o DVD, a gravação atrasou um pouco, né, por causa disso. Uhum. Mas enfim, Edson, hoje de tarde perguntaram pra mim via direct quais são os próximos trabalhos que a gente tem, digamos assim. E domingo, né? Domingo a gente vai gravar o DVD do Grupo Senzala, o que é muito importante pra mim e pro Rodrigo, eu acho, que a gente... Era fã, né? A gente era fã do Senzala. A gente é fã do Senzala ainda, mas quando eu era criança, o Rodrigo já é muito mais velho que eu. Ele já... A gente gostava muito de Senzala. A gente comprava... Desculpa, pessoal. A gente comprava na praia de Magistério. O pirata, né? O pirata do CD do Senzala. Ao vivo. No Evolução. No Evolução. E a gente ouvia, furava o CD, o que é muito massa, assim, sabe? Que como a gente tem uma origem... Tu tá na frente da câmera agora, pô. Como a gente tem a origem, Rodrigo, o primeiro instrumento de harmonia que tu tocou foi o cavaco, né? Sim, cavaquinho. E daí a gente tem uma origem do samba, do pagode, assim, sabe? Muito pelo nosso vizinho, o seu Darcy. O seu Darcy, obviamente, não tá olhando porque ele tem 90 anos, 91, mas só que a gente sempre ouviu muito pagode, começou ouvindo pagode na nossa vida, e o Senzala era uma grande referência pra gente. Agora a gente tá tendo a oportunidade de fazer o DVD dos caras. Com músicas que a gente escutava. Assim, sabe? Eu só de ouvir o repertório me enche os olhos de lágrima. Isso aconteceu com o Louca Sedução também, que a gente gravou. É verdade. Agora em 2019, e a gente já tinha gravado clipes deles, mas agora em 2019 a gente fez biografia, que tinham várias músicas que a gente já conhecia. E daí é muito legal que eu tava gravando e eu não tinha psicológico pra gravar e não cantar as músicas, assim, sabe? Então é muito legal como o mundo dá voltas e tá nos dando oportunidades de trabalhar com as pessoas que a gente já foi fã. Isso é muito legal. Cara, e que nem o Edson falou, vai ter o DVD do Senzala agora domingo. A gente lança o DVD do Nego Di também, que tá incrível, pessoal. A gente gravou no final do ano passado. É uma inovação pro stand-up comedy, assim. No Rio Grande do Sul, eu acho que nada daquele tamanho já foi feito. Então, é muito legal que a gente tá também se aventurando em novos mercados, assim, sabe, com o stand-up. Sim, a gente tem o Porto Alegre Comedy Club. Porto Alegre Comedy Club, que é nosso cliente. Artistaria. E a Artistaria, que a gente trabalha muito com... agora com as questões de comédia, e é um mercado muito massa, assim, sabe? Que a gente tá gostando muito de trabalhar. Muito legal. Tem também, amanhã a gente tem uma reunião com a nossa eterna cliente MC Dudinha, né? Que a gente já fez 3 clipes dela. 3 clipes? 3 clipes. Tem o do Rio de Janeiro. Tenho 2 do Rio de Janeiro e um aqui. Foi um aqui só? Foi um aqui, o do trem. Isso. Uhum. Hoje tive reunião hoje da tarde com o Rodrigo Queiroz. A gente vai fazer a nova música de trabalho dele. Que vai ser a música Mulher Inspiração, que é uma música que eu sou fã também. E a gente vai acabar gravando isso aí na próxima semana já. Enfim, tem as outras músicas do Guilherme Meca, tem Roberto Fraga, né? Roberto Fraga, tem uma música do Gabriel Farias, que quando a gente gravou, nós gravamos isso 2 músicas. Tem mais uma música do Gabriel Farias, que se eu não me engano o nome é Advogada, que é bem legal também, que a gente gravou. Tem o projeto Trap do Nego Di. Tem o projeto Trap do Nego Di, tem Nego Di e Nova Estima também, que a gente vai gravar. Inclusive o Nego Di falou comigo hoje sobre isso. Então a gente vai gravar agora, semana que vem, o clipe do Nego Di com o grupo Nova Estima. O mais legal, eu não sei se tu nota isso, pelo menos há uns 2, 3 anos tem sido isso, que as datas comemorativas, Natal e Ano Novo, é só a data naquele dia, o resto tudo continua, a gente não tem menos... Agora para, né? Agora em 2019, o ano que acabou de passar, cara, eu acho que janeiro e fevereiro a gente trabalha... Eu nunca tinha trabalhado tanto em janeiro e fevereiro como... A gente fez, cara, uns 10 clipes, assim, sabe? Entre janeiro e fevereiro, Sim. assim.
Ah, tem o clipe da Vani e do Gabi também, que a gente vai fazer 2 clipes deles agora também. Que são... A Vani já trabalha com a gente há algum tempo, já o Gabi entrou o ano passado também, os dois têm uma dupla, e é incrível o projeto deles, então a gente vai gravar agora o clipe, 2 clipes dos dois também, que são músicas lindas, assim, sabe, acústico, gostoso de ouvir, românticas. Enfim, gente, agora meio que dando um resumão final, assim, pra vocês entenderem. Cara, a gente existe não pra colocar o Rio Grande do Sul... Opa, me enrolei. Não pra colocar o Rio Grande do Sul no mapa, digamos assim, que nem muita gente fala. Mas a gente existe justamente pra galera entender que aqui existe profissionais de qualidade pra fazer trabalhos a níveis nacionais. Resumindo, é isso. Internacionais, Internacionais, que a gente já gravou também, né? nacionais não, internacionais. A gente pode fazer trabalho como qualquer pessoa do mundo, assim. Recurso não falta e muito, antes de recurso, vontade de fazer legal e diferente. Por mais que a gente esteja mal posicionado geograficamente, a gente se esforça muito, a gente é um constante aprendizado e busca pelo conhecimento, justamente para a gente ter atingido esse patamar que a gente atingiu até hoje, que a gente já gravou, enfim, N nomes nacionais da música aí, que quem pesquisar aí no nosso site vai ver. Então... Nosso site está desatualizado, a gente tem que... Caralho. Então só lembrando, tem uns 2 anos que a gente não atualiza o site. Mas tem um monte de coisa legal lá. Tem bastante coisa massa, né? Vocês vão ver lá um urso lá, não sou eu. Mas enfim. Não, então... O Rodrigo, ele emagreceu um pouco, pessoal. Ele não tá reconhecendo ele, mas é o Rodrigo Gandolf. Ainda então, sou eu. E agora eu sou o irmão gordo. Então, gente, mais pra gente finalizar hoje esse nosso primeiro encontro, é mais ou menos isso. Semana que vem a gente tem mais live com convidado especial. Cara, e é isso aí. Quem tiver interessado em agendar reunião ou conversar sobre algum projeto, alguma coisa, é só chamar a gente inbox ali, tanto eu quanto o Edson, quanto na página da produtora também, que a gente vai estar atendendo vocês com muita vontade, digamos assim. 2020 vai ser o nosso ano, com certeza. Muito obrigado, pessoal, por tudo e vamos dar ali 2020, 2021, todos os próximos anos vão ser incríveis. E muito obrigado por acompanhar. É o primeiro de muitos e sempre que quiser, pode chamar qualquer um de nós dois. Só muito lembrando, a última coisa. Segundas-feiras lives. Terça-feira a gente vai estar lançando as live sessions que a gente já gravou. Tem a live session da Maria Fernanda, vai ter do Queiroz, vai ter do Nego Di, vai ter do Expresso, vai ter de um monte de gente bacana. Quarta-feira vai ser um day vlog, que daí a gente vai estar falando sobre algum trabalho específico, digamos assim. Quinta-feira vai ser sobre algum trabalho que está em andamento ou algum trabalho que a gente lançou recentemente. E sexta-feira a gente vai deixar um dia livre pra gente postar o que a gente sentir vontade. Ou não postar nada também, que a gente pode fazer isso assim também. A gente pode postar uma foto na praia com a Bárbara. Enfim. Tá, gente? Valeu, muito obrigado. A gente vai fazer uma live com a Bárbara também um dia. Meu Deus, ela não vai parar. Ela vai transformar isso. A Bárbara, pra quem não sabe, é filha do Rodrigo, que ela não cala a boca. É uma tagarela. Enfim, gente, valeu. Obrigado por quem curtiu. Até a próxima.